Tá perseguindo? Eu vou te dar os códigos de quem é empreendedor do reino. Se alguém te perseguir, aumenta a velocidade. Eu duvido que eles tenham a velocidade que você tem. Mas estão falando mal de mim. Já vai preparando a mesa e pondo mais cadeiras, porque todos vão sentar na mesa perante os inimigos. E vão sentar e vão falar: eu reconheço que o Senhor está com você. É isso que você precisa de encher seu coração. Não desanime. O Senhor, quando te testa, Ele não quer saber se você vai ser reprovado ou não. É para te dar autoridade na frente dos outros. Ele já te conhece. Ele não está querendo pôr um teste para você entrar no vestibular do reino. Ele está falando: você aguenta a pressão? Passa essa prova aqui. Só que a prova não é para provar para ele. É para a sua autoridade crescer diante dos outros. Para você ter patente. É isso que você tem que entender. Sabe qual é o maior problema de um empreendedor? Ele gosta de notícia. Para que você precisa de notícia sendo que você já tem uma palavra? Qual o motivo de ficar indo atrás da notícia? Mas as empresas estão fechando. Sabe por que Hitler matou os judeus? 6 milhões deles? A Alemanha perdeu a primeira guerra. A Alemanha perdendo a segunda guerra. Os alemães na rua. Sabe o que aconteceu? Tinha empreendedores prósperos, mesmo com o povo alemão na rua. E eles perguntavam: quem é esses aí? São os judeus. E a vítima falou o seguinte dentro dele: então nós temos que exterminar esse povo. É esse povo que está fazendo a gente passar fome. Fala assim com a sua boca: vítimas não prosperam. Em todos os casos de Gênesis a Apocalipse, todos que prosperaram governaram antes de chegar em palácios. Mas uma coisa foi chocante ver o Bolsonaro. Bolsonaro na reta final quebrantou o coração. Teve um dia lá dentro do Planalto. O senhor tinha me falado há alguns anos atrás que eu seria conselheiro dele. Eu sentado na frente dele falei assim para ele: você tem que pedir perdão, você vai perder a eleição por causa de um negócio chamado voto magoado. Ele: o que é isso? As pessoas não sabem a verdade. Você não investe em propaganda, eles estão magoados com você. Só peça perdão. Aí os coronéis estavam juntos. Eu tenho vídeo gravado disso. Os coronéis. Aí o outro falou: não, Bolsonaro não pede perdão para ninguém. Eu falei: se não pedir, vai perder a eleição. E ali ele grava um vídeo. Alguém chegou a ver um vídeo dele falando: se as minhas palavras de alguma forma te ofenderem, eu te peço perdão. Os irmãos viram? Eu escrevi esse texto. Sabe o que acontece? Eu não vou revelar quem, mas um espírito de confusão entra no meio do Planalto e fala assim: nada que o Papa fizer aqui dentro é para prevalecer. Nós não vamos divulgar isso. O Bolsonaro não pede perdão para ninguém. Aí eu falei para todo o meu time: eu parei 38 dias, investi um grande dinheiro, levantei mais de 40 milhões de reais para a campanha dele. O estudo à disposição, jogando. Parei tudo que eu estava fazendo. Mas eu quero te contar algo. Quando um ambiente tem uma única pessoa colocando tudo a perder, aquilo não vai conseguir prosperar. Não tem como. Sabe o que eu aprendi nessa igreja aqui? Um dia o pastor Luiz, aos 18 anos atrás, contando uma história da batata. Ele falou uma palavra que eu ouvi pela primeira vez: amálgama. E ele falou o que era estar amalgamado e ter unidade. Ele falou que um saco de batata está unido, mas um purê de batata tem unidade. Naquele dia eu instalei um dos códigos mais poderosos da minha vida aqui nesse lugar. Desde quando eu ouvi isso, eu nunca mais quis ser aceito num grupo para fazer parte de saco de batatas. Ou você se junta com gente que tem o mesmo propósito que você, ou então não esteja. Pablo, eu não aguento mais, eu não consigo prosperar. Pode pegar aqui vários ex-pobres dessa igreja. Todos que prosperaram são mantenedores do reino hoje. Vou te contar algo. Dos 32 livros que eu publiquei, o primeiro capítulo do livro que eu mais vendo até hoje chama Antimedo. O primeiro capítulo está escrito assim, ó: meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Eu vou te falar. Se você é muito pobre hoje, ou melhor, você está, porque não tem como um filho de Deus ser pobre, não é da identidade dele. Hoje, você vai destravar isso. Sabe o que você vai entender que significa isso? Esse é um bloqueio que tem a ver com o seu propósito. Significa o seguinte: quem tem problema com miséria e com escassez vai ser usado para governar em riquezas. Só que o diabo, quando deixa você descobrir isso, ele surta. Como que faz para inverter o chamado de alguém? Coloque um bloqueio antagônico àquilo que foi chamado. Quando eu descobri isso, eu pirei. Mas aí foi chamado para libertar. É o seguinte: arruma meios para ele virar um fugitivo, para ele nunca descobrir. Paulo foi chamado para libertar. Põe na cadeia. Pedro, mesma coisa. Jesus para libertar de forma injusta. Põe lá na prisão e condena ele. Todos que foram chamados para libertar os cativos vão entrar em algum tipo de prisão na vida. Isso tem a ver com o seu propósito.
Presta atenção no código, tá claro. Primeiro o reino e a sua justiça. E as demais, elas vão te pegar no percurso. Deu passo 1, olha aqui, ó. Abraão, ó Deus. Abraão, seguinte. Saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que te mostrarei. Aí ele falou assim, ô Deus, tô dentro, qual que é a direção? Deus não respondeu mais. Abraão chamando Deus, qual que é o, pra onde? Não respondeu. Aí Abraão lembrou, eu tenho que sair. O que foi que ele falou? Saia. Então, eu tenho que sair. Qual direção? Não te interessa. Ele falou para você sair. Saiu. Quando ele saiu. E aí, Abraão? Saiu? Vamos lá. Agora você vai para cá. Aí o que acontece? Quando Abraão foi pegando os resultados disso, um dia numa disputa com Ló, o que aconteceu? Tá bom, Ló, escolhe você o lugar que você quer ir. Eu tenho uma palavra, eu não preciso importar a direção. Ele mandou foi sair, eu não importo com isso. Seja desapegado, anota o código do empreendedorismo. Desapego, prejuízo, desapega. Me caçaram, me caluniaram, desapega, rápido disso. Meu melhor funcionário foi embora, desapega, rápido. Rápido. Uma vez, Ed Léo, das Filipinas, ele falou um negócio aqui, eu era operador de som, o som ficava bem ali, nesse rumo aqui, ó. E eu estava operando o som, e ele falou assim, a igreja não é o que você imagina. Aí eu falei, é o que então? Aí ele falou, a igreja somos nós, fora desse prédio. E aqui é o intervalo do jogo. E o pastor aqui é o treinador. E aqui a gente discute a tática. Quando acaba a tática no intervalo, a gente invade a cidade. E lá é a igreja. Alguns dos irmãos estão caçando fama. Deixa eu contar o que é fama. Fama é aquilo que quando você conquista, você quer comprar uma casa nos Estados Unidos para não ter isso. Pergunta para todo famoso. Todo pobre quer ficar famoso, mas quando fica não quer mais. Mas tem uma fama que eu quero. A do inferno. Na hora que fala Pablo, o demônio estremece. Fala assim, isso aí é doido demais. Ele inventou um tal de desbloqueio, não sei o que, Já contei pra vocês o que é isso. Não é nada demais, mas a fama no inferno é boa. Pablo, Deus me livre. Irmão, vocês são da geração até hoje. Tem mais medo de macumba do que da palavra que Deus liberou ao seu respeito. Você tem mais medo de alguém falar assim, tem uma macumba feita pra você. Todo dia que eu pego num carro de corrida, alguém fala, eu vi você morrendo na curva tal. Só que é 10 mensagens, 10 curvas diferentes. Como é que morre em 10 curvas diferentes na mesma corrida? O outro fala, não entra no helicóptero hoje. Eu piloto helicóptero com a maior paz, que se cair, tá tudo bem, eu fiz aquilo que ele me chamou. E se ele deixou o helicóptero cair, o que eu posso fazer? Continua vocês, se viram. Se virem. Esse é o grande lance. O morrer é o quê? Não é lucro. Viver é Cristo. Então qual o problema? Vocês são empresários, mas vocês não entenderam que a principal empresa que vocês têm é a casa de vocês. Alguns de vocês já perderam o casamento por causa de empresa. Alguns de vocês desonraram o próprio Deus de vocês justamente porque a sua empresa vem tudo em primeiro lugar. Seu medo é ficar sem dinheiro. Seu medo é o tempo inteiro perder o seu status. Tem um negócio chamado capital social. O segundo, capital financeiro. Terceiro, capital de saúde, capital de tempo. Vou falar só desses 4, tem uns 10. Saúde e tempo são coisas mais poderosas que você tem. Só que você troca as 2 que você tem de poder em 2 que é para aparecer pros outros e ter dinheiro para comprar coisa para aparecer pros outros de novo. Aí você tem esse capital chamado saúde. Pode ter o dinheiro que for, amigo. Se a sua saúde não estiver em paz, para que serve isso? Para que testando de negócio? Aí você fala, você não é mais empreendedor? Não sou. Eu descobri um negócio melhor que empreender. Investir.